fração, a gente interrompeu em multiplicação, ficou faltando divisão. Então nós vimos soma, multiplicação e agora para finalizar operações de fração, nós vamos ver divisão, porque a gente teve que sair, teve um probleminha aqui, e aí a gente teve que interromper a aula naquele momento, mas vamos dar o prosseguimento, certo? No caso da divisão por fração, é um método muito simples, ó. Você apenas conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Onde tem 2/5, você bota 5/meio. O de baixo vai para cima e de cima vai para baixo. Ou seja, toda divisão por fração é transformada numa multiplicação. O que fica fácil, porque você já sabe multiplicar, como nós vimos na aula passada, certo? Ou seja, o de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Ou se quiser simplificar, como pode. Aqui não pode, o 3 não pode com 4 nem com 2, 5 não pode com 2 nem com 4, porque não tem divisor comum. Mas se pudesse, se você quisesse a opção de rebaixar primeiro, poderia também. Então nesse caso a multiplicação direta, 3 vezes 5, 15 e 4 vezes 2, 8. Como esses dois números não têm divisor comum, quer dizer, esse é por 2, mas esse não é, esse é por 3, mas esse não é, esse é por 5, mas esse não é, por 7 nenhum dos dois, certo? Aí você basicamente esgota a possibilidade de simplificação, os números são pequenos, então essa fração já é chamada irredutível, porque não pode mais simplificar, certo? Então a gente para aí mesmo. Mas o que poderia acontecer é lá no ABCDE, dependendo de quem bolou a resposta, ter lá 15 dividido por 2 dá 1, alguma coisa, ou seja, você vai fazer a conta como a gente já viu nas aulas passadas. Ou pode estar em forma de número misto, né? Porque quando você vai dividir, ó, 15 por 8 dá 1 vezes 8, 8 para 15, 7. Então isso aqui significa que 15 dividido por 8 dá 1 e sobra 7 para dividir por 8. Só que você não divide, você indica. Então é essa forma de transformar fração imprópria, que era que o numerador é maior, em número misto. Então, mas se você prosseguisse, não quisesse parar, ó, você botava vírgula e 0 para prosseguir. 70 por 8, ó, quantas vezes o 8 cabe dentro de 70? Aí tabuada, dá 8 vezes 8, 64. Para 70, 6. Se quiser prosseguir, 0. 60 por 8, aí já vai dar 7. 7 vezes 8, 56, sobra 4. Se quiser prosseguir, 0. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Para nossa sorte deu exato, mas poderia ser mais longa a situação, né? Mas deu 1,875. Então, a resposta pode ser essa, que já está simplificada no formato ordinário. Se você prosseguir na divisão, pode ser essa. E se você não quiser prosseguir na divisão, pode ser esta. Então você tem a resposta em 3 formas de mostrar. Prosseguindo, quando o número inteiro em fração, a primeira coisa que você deve fazer é colocar 1 embaixo para não te atrapalhar, certo? Porque se a gente conserva o primeiro, ó, 3, multiplica pelo inverso do segundo, então 2 sobre 1. Então a resposta vai ficar simples, 3 vezes 2, 6, porque 1 vezes 1 é 1, não precisa, 6 por 1 é 1, não preciso colocar, certo? Então 3 dividido por meio dá 6. É como se você perguntasse na divisão quantas vezes o meio, que é o 0,5, cabe dentro do 3. Então é meio, mais meio, mais meio, mais meio, até 3 dá 6. É a quantidade de vezes. Prosseguindo nesse. Aqui eu botei o inteiro na frente, aqui eu estou botando o inteiro para trás, mas é a mesma coisa. Conserva os 2/3, multiplica, troca para multiplicar, inverte. Ó, por isso que se eu tenho 4, o inverso do número inteiro é 1 sobre ele. Por quê? É por isso que eu boto 1 embaixo, porque o de baixo vai para cima e de cima vem para baixo. Então se ele está limpo, ele está sozinho, quem está embaixo dele é a unidade, certo? É 1, que aparece na hora do inverso. E aí você vai fazer 2 vezes 1, 2, 3 vezes 4, 12. Que vai ficar 2 sobre 12, que pode simplificar por 2, que dá 1/6. Então, quem for sabido, em vez de multiplicar para depois simplificar, simplifica logo aqui se puder. Ó. Eu posso 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Porque 2 sobre 4 é a mesma coisa de 1/2, certo? Então eu fico 1 em cima, 1 vezes 1, 3 vezes 2, 6 embaixo.
Se eu faço a divisão e misturo forma de número, em qualquer das operações, somar, multiplicar ou dividir, primeiro eu tenho que fazer a minha transformação. Observe que eu não troquei ainda, porque eu só troco para multiplicar quando eu tenho um número para inverter. Como eu não tenho ele ainda, na verdade, eu só vou preparar 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, 7 sobre 3, dividido por aquela que já tudo na aula passada já foi visto. Isso aqui a gente lê como 5 décimos. 5 sobre 10. Pronto, aí o que eu quero aí é exatamente dividir 7 terços dividido por 5 décimos. Aí que eu aplico a regra, certo? Só posso aplicar a regra trocando o sinal para multiplicar quando os dois estão no formato ordinário, certo? A sobre B. Então aqui eu vou manter, fazer minha troca. Então 7 terços eu conservo e multiplico pelo inverso. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma dupla inversão, porque o inverso da divisão é a multiplicação. E o inverso do número ordinário é um sobre o outro, é passar o de baixo para cima e de cima para baixo. Então aqui vem o 10 e desce o 5. Bom, aqui eu vou apresentar a minha resposta final, porque não tem ninguém para simplificar. O 3 não vai com 10 nem com 7. 7 não vai com 5 nem com 3. Ou seja, não tem ninguém para simplificar aí. Fazer dividir o de cima e de baixo pelo mesmo valor. Então vai ficar 7 vezes 10, 70. E aqui 3 vezes 5, 15. Certo? Alex, desculpe. Nessa passagem aqui, eu posso simplificar 10 por 5 se eu quiser. Certo? Como eu não quis, o que é que acontece? Se eu não simplifiquei antes, eu tenho que simplificar depois. Então esse número daqui é por 5, porque terminar em 0 e 5 é por 5. Certo? Aí eu posso fazer esse daqui dividido por 5 e esse por 5. Esse por 5 dá 3 e esse por 5 dá 20, dá 14, né? Dá 14, dividido por 5, 5 vezes 5. Então pronto, então a fração irredutível é essa. Então observe que eu fiz a multiplicação, eu tive que simplificar. Mas se eu simplificasse aqui antes, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Ia ficar 7 vezes 2, 14, e o 3 vezes 1, 3. Então, é claro que se você simplifica antes, fica mais fácil, certo? Você está trabalhando com números menores, e a simplificação é como você quiser, qualquer um com qualquer um que puder. Então, quando vários podem, você toma várias iniciativas e cada pessoa faz de uma maneira diferente, portanto que seja dividindo de cima e de baixo pelo mesmo valor, certo? Então, esse é o jogo da nossa divisão para completar o que a gente viu na aula passada. Agora, saindo agora de fração, soma de operações de fração, nós vamos fazer sempre agora uma revisão, uma lembrança. Observe que nós estamos fazendo uma revisão, né, geral da coisa, superficial, para vocês irem lendo também a apostila e acompanhando. Porque aí já na próxima aula que já vem os exercícios, aí a gente já faz umas pegadinhas para ver se aplicando o que a gente viu, e depois eu corrijo a possibilidade do aluno não saber. No caso de potência, lembre que com a forma um número elevado ao outro é igual ao outro. Então esse da base, esse A a gente chama de base, o X é o expoente, e o resultado da conta é que a gente chama de potência, porque tem gente que acha que potência é o X, certo? Potência é o resultado desta conta. Base elevada ao expoente é igual a uma potência, certo? Então, nesse caso, nós vamos verificar 3 situações. Essa primeira é onde nós temos o expoente inteiro positivo. Depois nós vamos ver uma segunda, onde você teria assim, por exemplo, 2 terços elevado a menos 3. Então, expoente inteiro negativo. Nós vamos ver logo a seguir. E o terceiro caso, que você pode ter, assim, o expoente fracionário, o expoente fracionário. Então, são 3 casos. Então, esse primeiro caso é muito simples, né? Nós temos o quê? O expoente inteiro positivo indica quantas vezes a base deve se multiplicar por ela mesma. Tem gente boa que faz assim, 2 vezes 4, 8. Não pode. Esse 2 vai se multiplicar por ele mesmo, certo? 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então é isso aí que ele tem que fazer, né? Aí você tem 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16.
Então, na verdade, 2 elevado a 4 é igual a 16, certo? Aqui, uma fração elevada a 3. Então, é 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos. Então, 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos. E cai sempre numa multiplicação que é muito simples. O de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Certo? Aí você vai verificar se pode simplificar. Como é que a gente verifica? Sempre a lei da divisibilidade que está na apostila. Você pergunta, pode por 2 os dois? Não, porque não são pares. Pode por 3? Aí por 3 é quando a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. Estou lembrando para revisar. 2 mais 7, 9. Então esse é por 3. 1 mais 2, 13, 8. Total 8. Não é por 3. Então não é por 3. Pode ser 2, 3, 5, 7 e 11. Foi o que a gente falou na aula passada, certo? Então você tem, é por 3? Não. É por 5? Esse termina em 0 e 5, mas esse não. Né? Por 7 a gente tem que fazer a conta, certo? E por 11, você já sabe de cabeça, tem uma regrinha aí para números, só funciona melhor para números maiores, certo? Porque por 11, número pequeno, você vê logo que 11 mais 11 é 22, 27 não vai ser por 11, então não precisa nem testar o 125, certo? Então esse para aqui, ela para quando não pode simplificar, certo? Deixa eu ver aqui pegar aqui, melhorar aqui, já está acabando essa bicha. Então vamos lá. Agora eu estou variando, estou dando um exemplo com a base inteira negativa dentro do parêntese e outro exemplo, a base inteira negativa sem parêntese. Então veja as duas situações. Aqui está dizendo que o menos 3 vai se multiplicar por ele mesmo, tudo que está aqui dentro, 3 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então é essa a ideia, certo? Então você vai fazer 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, aquilo que a gente aprendeu em números relativos, e você sabe que na multiplicação a menos, menos dá mais, sobra o menos. Ou seja, quando você está multiplicando negativo, se a quantidade for ímpar, 1, 2, 3, ou 5, ou 7, está sempre negativo. Porque você agrupa de 2 em 2 dando positivo, vai sobrar 1. Se a quantidade for par, aí logicamente vai dar positivo, porque cada 2 negativo dá um positivo. Agora eu vou passar para aqui para você ver a diferença. Aqui eu levo o negativo multiplicando, porque tudo é elevado à terceira. Aqui só quem está elevado à quarta, né, no caso, é só 2. E não é o menos. Se eu botar um parênteses, aí eu levo o menos 2, menos 2, menos 2. Como não está, eu tenho que fazer assim, manter o menos e fazer 2 à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então o menos não acompanhou, só acompanha quando está dentro do parêntese. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, porém negativo, certo? Então, se tivesse dentro do parêntese, ia ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes, aí ia dar mais 16, porque é menos, 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 menos. Menos, 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 menos. Cada 2 negativo dá um positivo, ficaria todo mundo positivo. Então veja a diferença de quando você coloca dentro e coloca fora. Aí a gente vai respirar um pouquinho, que aí a gente vai agora entrar no segundo ponto, expoente inteiro negativo. Pronto, então nós vimos o expoente inteiro positivo, né, que ele corresponde a quantas vezes você deve multiplicar a base por ela mesma. Agora vamos ver o expoente inteiro negativo. Toda vez que a gente tem um expoente inteiro negativo, qual é o procedimento? Você vai trocar ele para positivo, porque você já sabe trabalhar no positivo. Mas para compensar, você inverte a base. Então o critério é esse, Você inverte a base, fica 5 sobre 3, O 5 sobre 3 é 2 sobre 5. Você fez uma inversão, aí você faz outra inversão aqui, Ou seja, inverte a base e troca para positivo. Você converte para o primeiro caso, certo? E aí fica fácil, porque aqui você já sabe que isso aqui pode até fazer direto. O que é que significa isso? 5 terços vezes 5 terços,
que fica 5 vezes 5 em cima, que dá 25, que fica 3 vezes 3 embaixo, que dá 9, certo? Então não precisa ser, se quiser repetir 5 terços vezes 5 terços, tudo bem, mas se quiser fazer direto, é como se fosse o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, e o 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Você pode fazer direto. Então sempre que envolver em fração número inteiro, você lembre de colocar 1 no denominador para poder você seguir a sua regra, certo? Então se eu tenho 4, é como se fosse 4 sobre 1, elevado a negativo, então você vai ficar 1 sobre 4, o 1 aparece da inversão, certo? Só que a gente tem que colocar o parêntese, porque o 3 vai aparecer só 3, que eu troquei. Então se o 4 estava elevado a menos 3, o 1 sobre 4 tem que estar elevado ao 3. Aparece o parêntese, porque se eu botar assim, ó, sem o parêntese, só quem fica elevado ao 3 é 1. O 4 não está elevado, certo? Então é diferente, ó. Aqui só quem está elevado é 1. É 1 a terceira é 1. Então vai ficar 1 quarto. Aqui não, aqui é 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Isso é tudo que está aqui dentro, certo? Ó, 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Que é igual, corresponde sempre também, que nós vamos ver logo a seguir propriedades. Significa que é 1 a terceira e 4 a terceira. 1 a terceira é 1 vezes 1 vezes 1. 4 a terceira é 4 vezes 4 vezes 4. Se você quiser fazer de cabeça logo e dar resposta, você não precisa nem representar isso. Seria 1 a terceira, você já sabe que é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 4 a terceira, que é 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então você pode saltar direto daqui para aqui, certo? Fica muito tranquilo e fácil. Vamos ver agora. Nós fizemos um exemplo com a base positiva, com a base inteira positiva. Agora vamos fazer um com a base fracionária negativa, contrário de cá, e com a base negativa também, que dentro do parênteses. Quando você bota parênteses, é porque tudo que está dentro do parênteses está elevado, certo? Se eu não boto parêntese, significa que o menos não estaria elevado, só o número estaria elevado, certo? Então se eu fizesse assim, ó, 5 menos 4, esse menos não estaria sendo elevado, ou seja, você ia fazer o trabalho só para isso, ó, e guardar o negativo, certo? Mas aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que inverter a base, então eu tenho que me lembrar de fazer isso, ó. Mas quando eu inverto a base, 1 vai para cima, 5 vai para baixo, o negativo continua, é como se eu desse um giro, mas o negativo está ali, ó, permanece. Quando inverte, não troca o sinal do expoente. Então aqui é como se a gente tivesse isso aqui, ó. Como o menos 5 está dentro do parênteses, o inverso, que é 1/5, tem que estar dentro do parênteses também, que agora se trocou para 4. Então aqui eu posso partir direto, ó, que é menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes 4 vezes. Então, você pode raciocinar isso escrevendo, ou você pode raciocinar que é a mesma coisa de 1 a quarta, 5 a quarta e negativo a quarta. E já botar a resposta direta, certo? Que é como se tivesse, ó, menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5 vezes menos 1/5, ó. Eu não preciso escrever tudo isso, que eu sei que 1 a quarta, que é 1 vezes 1 vezes 1, é 1. 5 a quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, é 5 vezes 5, 25, 125, 625, é conta. Agora o sinal. O sinal eu tenho menos vezes menos vezes menos vezes menos. Eu sei que cada 2 negativo dá um positivo, ó, na multiplicação, certo? Cada 2 na multiplicação e divisão. Negativo, negativo dá positivo. Então, se a quantidade for par, vai se agrupar de 2 em 2, vai dar sempre positivo. Se a quantidade aqui fosse ímpar, 3, 5, 7, aí a quantidade negativa, a resposta ia ser sempre negativa. Porque se eu tivesse mais um aqui, cada 2 dá um positivo, sobrava um negativo. Então, quando a quantidade é par, né, de multiplicação negativa, dá positivo. Quando essa quantidade é ímpar, sobre negativo, vai dar negativo. Então aí está essa resposta, né, que a gente tem de expoente inteiro negativo, né?
Aí a gente pode, quando a gente for dar um exemplo, por exemplo, um exercício, pelo que vocês entenderam, aí de repente eu chego lá e faço um exercício assim, ó, menos 1 elevado a 321. Aí o aluno às vezes se perde. O que é isso aqui? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 321 vezes que a gente sabe que é 1, não é? Agora, o negativo, se é 321 vezes, menos, 321 vezes, eu não preciso ficar menos com menos dá mais com menos dá menos. Basta você entender que a quantidade é ímpar. Então, vai agrupar de 2 em 2, vai sobrar um negativo. Então, ó, negativo elevado a ímpar dá negativo. Se fosse o negativo elevado a par, ó, daria positivo, porque cada 2 negativo dá um positivo. Então a gente não precisa fazer as contas, se perder, ficar menos, basta ter essa linha de raciocínio, certo? Como 1 elevado a qualquer número é igual a 1, então você teria essas duas respostas aí no exercício, né? Que a gente vai colocar no exercício essas coisinhas à parte, para que vocês, em função do que aprendeu, tentem responder, para gerar essa curiosidade. Nas próximas aulas vai ser a aula do exercício, certo? E aqui, o expoente inteiro fracionário que nós temos é muito fácil também. Nós não vamos dar tanto ênfase, porque matematicamente a gente está tentando mostrar as situações mais básicas, né? Para na hora que a gente chegar em juros, porcentagem, regra de 3, são contas simples na verdade. Então a gente não está preparando ninguém para pré-vestibular. Então é o beabá, né, de potenciação, porque hoje os concursos por aí não andam cobrando isso, certo? Na verdade, anda cobrando mais essa questão de razão, proporção, regra de 3, esses assuntos mais cálculo de área, sistema de medidas, tudo isso a gente vai ver aqui. Então, estou dando aqui o arcabouço e vocês completam lendo na apostila. Então, quando a gente tem um número qualquer, esse A pode ser uma fração, é um número sobre outro, não tem problema. Quando ele tem um expoente fracionário, é uma fração, a gente sempre transforma ele para uma raiz, onde o denominador vai ser o índice e o que sobra vem para dentro por radicando. Então, observe, se você vê isso aqui, ó, 9 elevado a 1/2, todo mundo fica assim meio perdido, mas não, siga o roteiro. Eu tenho o quê? O 2 vai para índice e o 9 sobre 1 vem para aqui para dentro, ou seja, no momento que eu passar isso aqui a limpo, uma raiz quando é quadrada, né, que é a raiz mínima, ela não precisa mostrar o 2. Então, na verdade, isso aqui, ó, a gente escreve sem o 2, significa raiz quadrada. Eu sei que tem um 2 aí. E 9 elevado a 1, aqui como foi 1, podia ser 3, se é 9 a terceira. Então, 9 elevado a 1 é 9. Aí você chega à conclusão que 9 elevado a 1/2 é a mesma coisa de raiz quadrada de 9, que todo mundo sabe que a raiz quadrada de um número é um número que é multiplicado por ele mesmo, deu radicando. Então, esse número é o 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Né? Então, quem tem esse caso foi bem simples. Toda vez que você tiver um expoente fracionário, você leva uma raiz. E nem sempre o resultado da raiz vai ser facinho assim, certo? Então, vamos ver. Nesse caso, esse daqui. Eu tenho menos 2 elevado a 4/3. Então, o 3 sobe e o menos 2 elevado a 4, o que sobrou, vai para dentro. Aí o que é que você pode prosseguir? Você pode prosseguir, a raiz continua sendo cúbica, mas dentro eu tenho uma operação que eu já sei fazer, que foi o primeiro ponto, expoente inteiro positivo. Então o que é isso aqui? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ou seja, a conta é normal, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Agora e o sinal? O menos elevado a par dá sempre positivo, ó, porque cada 2 negativo dá um positivo, então se anulam. Então, na verdade, tudo isso aqui se resume em raiz cúbica de 16. A gente para aí, né? Porque já entra num estudo mais lá adiante. Mas só para você ter ideia, o que é a raiz cúbica 16? É um número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 16. Aí você testa. Será se é o 2?
2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aí você diz, será que é o 3? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então você chega à conclusão que a raiz cúbica de 16 está entre 2 e 3, que é um número quebrado, certo? Então você tem uma técnica de resolver, mas não tem interesse, nem para vestibular quer que você dê esse resultado quebrado, utilizado já de outra maneira. Mas pelo menos até aí você segue e você tem a ideia que esse resultado é 2, alguma coisa. 2 é pouco e 3 é muito, certo? O objetivo nesse momento é ter essa concepção. E aí a gente vai para o último aqui. Eu tenho isso elevado a 2/3, porém o expoente é negativo, mas é fracionário. Ó, mesma regra lá de cima, você leva o 3, o que é que sobrou? Sobrou 3/2 elevado a menos 2, que aí carrega o sinal para o de cima. Então você tem assim, 3/2, ó, elevado a menos 2. Então pronto, para você prosseguir, a única coisa que você pode fazer é sempre operar o que tem dentro. O que é que tem dentro? O segundo caso que nós vimos, você já sabe fazer, expoente inteiro negativo. Então vai ficar raiz cúbica, resolve isso aqui que eu já sei. Como é que eu resolvo? Posso resolver a conta fora e botar aqui. Lembre que a gente inverte a base, né? Eu vou resolver aqui dentro mesmo aos pouquinhos, mas poderia fazer fora. Eu pego 2/3, ó, que eu inverti a base, e troco para positivo, porque o segundo caso, que é expoente inteiro negativo, cai no primeiro, que é expoente inteiro positivo. E aí eu prossigo, né, para a minha raiz cúbica de quem? 2/3 vezes 2/3, porque é ao quadrado, 2/3 ao quadrado. Então, ele vezes ele. Então, significa que é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é 4. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, é 9. Então, me contento em parar por aí, certo? Ou seja, qual é a raiz cúbica de 4/3? Um número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar um número quebrado, não interessa. Então, até aí, quem chegar até aí, está aplicando o processo, certo? Dentro do que a gente está pretendendo e quer. Então, vamos fazer o seguinte, para finalizar a potenciação hoje, vou apagar o quadro para a gente fazer uma amostragem das propriedades. Vamos lá, moçada, agora nós temos aqui as propriedades, né, que a gente sintetizou aqui, porque até quem lê na apostila vai entender perfeitamente, mas a gente está clareando algumas ideias e lembrar que na próxima aula vai ser só de exercício de tudo que a gente viu até agora. Aí nesses exercícios a gente coloca algumas pegadinhas para ir discutindo, certo? Então você tem uma propriedade que é muito simples aqui, ó, que é produto de potência de mesma base. Então, desculpe aqui, isso aqui é multiplicar. Quando eu estou multiplicando as mesmas bases e variando os expoentes, você pode conservar a base e somar os expoentes. Quando eu digo somar, é adicionar ou subtrair, certo? Então, exemplo aqui, ó, se eu tenho base 2, eu conservo a base e vou pegar o 3 mais 4. Então, eu vou operar, conservo a base 3 mais 4, 7, certo? Então, se eu quiser deixar assim, tudo bem, mas se lá depende da resposta ABCDE. Se eu quiser saber que número é esse, eu vou fazer 2 a 7, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, certo? Mas como o nosso objetivo é mostrar a propriedade, a gente deixa aqui, mas podendo você resolver. Agora eu envolvi expoente negativo. Então, mas a base é igual. Se eu for trabalhar independente, como pelo que você já conhece, ó, 3 elevado a menos 2, eu teria que inverter a base e trocar para positivo. Inverter a base e trocar para positivo. E aí eu trabalhar como se fosse fração. Dá no mesmo também. Mas se eu aplico a propriedade, eu vou sair mais rápido, porque ó, eu conservo a base e vou somar os expoentes, significa manter o mesmo sinal. Ó, menos 2, menos 3, mais, porque lembre que quando não tem expoente, significa que é 1. Então, mais 1. Então, aqui é igual a 3 elevado. Aí vem aquele lembrete, ó. Menos 2 mais 5, na soma sinais iguais, adicione e conserva. Então, dá menos 5. Mais 1. Então, menos 5 mais 1. Sinais diferentes,
subtrai um do outro e dá o sinal do que andou mais, ó, maior valor absoluto. Então vai ficar a diferença dá 4, o que andou mais negativo. Então dá 3 elevado a menos 4. Que se você quiser prosseguir, você já viu que expoente com inteiro negativo, você inverte a base, que é 3, faça ser 1/3, e troca para positivo, né? Eu estou voltando aos casos anteriores, para prosseguir. E aqui você tem que é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, 4 vezes. Que é a mesma coisa de 1/4, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E 3/4, que é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, certo? Então você consegue chegar a uma resposta mais rápida usando a propriedade. Quando você aqui foi produto de bases iguais, aqui você tem divisão de potências com bases iguais, certo? Divisão de potências com bases iguais. Eu tenho a mesma base, porém o expoente pode ser igual ou diferente. Né? Se for igual, vai dar 1, né? Porque o número seria o mesmo. Então, como é que a gente procede? Ó, conserva a base, subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. Aqui você soma, ou se adiciona. Aqui você subtrai esse menos esse. Por que é que botei dentro do parêntese? Porque o de baixo pode ser negativo, certo? Então ficaria assim, o de cima menos... Esse y pode ser positivo ou negativo. Se ele for negativo, vai acumular 2 menos aqui, porque um é da subtração, um menos o outro. Se o outro for negativo, então vai ficar menos, menos. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Conservo 5, 4 menos 3, 4 menos 3. Então, como 4 menos 3 é igual a 1, então fica 5 elevado a 1, que é o mesmo 5. Vamos agora, conservo 3 aqui. Vou fazer 3 menos, por causa da regra, o 2. Esse 2 está negativo, então vai ficar assim, ó. O de cima menos o de baixo. Como ele é negativo, aí gera, ó, uma multiplicação. Sinais que lembra de operações em Z. Quando você tem um menos na frente de um menos, fica menos vezes menos, que vai dar mais. Então isso é a mesma coisa de 3 elevado a 3 mais 2. Porque o menos vezes menos dá mais, certo? Sinais iguais na multiplicação, um sinal fora na frente de um parênteses significa que está multiplicando o que está dentro. Então, finalizando, eu tenho 3 elevado a 3 mais 2, 5. Se quiser fazer a conta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243, certo? 243. Mas não é nosso objetivo, é sair daqui da propriedade. Daqui para lá todo mundo já sabe. Então só o de baixo era negativo. Agora vamos fazer com os dois negativos. Então eu tenho o quê? 5 e esse menos esse. Então menos 3 menos 2. Certo? Então é esse menos esse. Então quando eu digo esse menos, aí vem um menos aqui no meio. O de baixo, como o de baixo é negativo, vai acumular. Então, nesse caso, eu vou passar para aqui igual a 5, igual a menos 3. Aqui, sempre quando tiver menos, vai ficar mais. Então, mais 2. Então, aí eu posso prosseguir, nesse caso aqui, como 5 elevado. Menos 3 mais 2, sinais diferentes na soma, subtrai um do outro, né? Tá indo para o lado negativo, depois voltando para o lado positivo, lembre disso. Aí vai ficar, a subtração entre eles é 1 e o sinal do que andou mais negativo. Então vai ficar 5 elevado a menos 1. Aí para finalizar, lembre que quando o expoente é inteiro positivo, você troca para positivo invertendo a base. Como a base é 5 sobre 1, você faz 1 sobre 5, troca aqui para positivo. Certo? Então fica 1/5 elevado a 1, que é a mesma coisa de 1/5. Então muito simples, né? Porque um caso vai caindo dentro do outro. Se você aprendeu o anterior, dali você sempre sabe que caso está. Ou expoente é inteiro positivo, ou expoente é inteiro negativo, né? Ou expoente é fracionário, aquilo que a gente já viu. Bom, e aqui a gente tem, dando prosseguimento, nós temos potência de potência. Então, quando você tem dentro do parêntese, você trabalha assim, ó, conserva a base e multiplica os expoentes.
Então, um exemplo, 5 elevado a 2 elevado a 3. Eu conservo a base e faço 2 vezes 3, ó. 2 vezes 3. Então, vai ficar 5 elevado a 6. Que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aí faz a conta se quiser, certo? Mas pode, tranquilo. Quando eu tenho uma situação dessa aqui, mais de um, eu vou abrindo parênteses. Ó. Esse abriu, depois eu vou abrindo e fechando. Esse com esse com esse. Se eu botasse mais outro aqui, eu vou fechando o cá também. Quantos eu tenho para cá, vou ter para cá. Então, como eu sei que está dentro do parênteses, está dentro da minha regra, isso aqui eu vou entender como menos 2 elevado a esse vezes esse, ó. Ou seja, menos 2 vezes menos 4. E isso vai ficar como menos 2 elevado 2 vezes 4, 8. Negativo vezes negativo, positivo. Então vai ficar menos 2 elevado a 8. Que se você quiser finalizar, eu já te diria essa resposta, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, negativo se multiplicando par vezes. Cada 2 negativo dá um positivo. Então essa resposta vai ficar como positiva. Então a gente pode garantir que isso aqui vai ser 2 elevado a 8, certo? Porque o negativo elevado a par vai ficar positivo. E 2 elevado a 8, se você quiser fazer a conta, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 128, 128, 256. Aí é só questão de fazer conta, né? Que não é o menos interessante para a gente aqui. Agora veja a diferença, que aqui foi com parêntese e aqui vai ser sem parêntese, mas antes tem esse último exemplo aqui, ó. Imagine se você fosse conserva a base, ó, que parece ser um absurdo, ó, 321 elevado a quanto? Aí vamos lá que aqui tivesse um bocado de número, 300, 400, 1000 e tanto. Olha como é engraçado. Quando você tem um zero no meio da multiplicação, o bloco zera todo, porque qualquer número vezes zero é igual a zero, certo? Então aquelas coisas que parecem mais absurdas são as mais fáceis nos concursos, certo? Que isso aí é igual a 48 vezes 0, vezes 30, vezes o que fosse, a resposta aqui é zero, certo? Porque qualquer número vezes zero num bloco qualquer, não precisa se fazer a conta, 48 vezes 30, não sei lá, que vezes zero é zero. Então isso aqui vai ficar 321 elevado a zero. Então só para recordar, né, que a gente vai fazer exercício e na próxima aula tem também nós vamos ver uma operação especial, né, onde é 0 vezes 0, 0 elevado a 0, 0 número dividido por 0, né, 0 dividido pelos números. Isso é interessante. Mas aqui eu vou adiantar, todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Com exceção do próprio zero, porque 0 elevado a 0 é um símbolo de infinito, nós vamos ver nas operações especiais. Mas já vou adiantando, todo número elevado a 0 é igual a 1, com exceção do próprio zero, porque 0 elevado a 0 não é igual a 1, certo? Só essa exceção. Agora, e vê como pareceu difícil, mas é fácil, porque é uma multiplicação que tem zero no meio, aí zera. Quando não tem parêntese, a gente entende assim, ó, que A elevado a X elevado a Y não é para multiplicar. É como se fosse A elevado a X elevado a Y. Aí você vai trabalhar com potência. Então, quando eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 3 e não tem parêntese, eu tenho que entender que isso aqui é a mesma coisa de 3 elevado a quem? A 2 a quarta. Certo? Aí eu tenho que fazer assim, ó, 3 elevado. Quanto é 2 a quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, vê a diferença se eu faço 2 vezes 4, 8. Só posso multiplicar quando tiver parêntese. Quando não tiver parêntese, eu trabalho como se fosse potência, certo? Então, pega um exemplo desse aqui. O que é que você tem que fazer, ó? 50 elevado a 2 elevado a 0 elevado a 8. Então, a gente tem que fazer de cima para baixo. Primeiro, eu vou eliminando esses dois aqui, ó. Ou seja, 0 elevado a 8. 0 elevado a 8 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. Então, eu vou ficar apenas com 50 elevado a 2 elevado a 0. Agora, eu vou eliminar esses dois daqui, como potência. Então, vai ficar igual a 5 elevado. Quanto é 2 elevado a 0? A gente já viu que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, resposta final, 5. Certo?
Para finalizar, a gente tem aqui a potência, potência de um número, de uma fração, que é muito simples também, né? Toda vez que você tiver uma fração, o numerador vai ser elevado, ó, e o denominador também vai ser elevado. Então, se eu vou elevar o AX, eu vou elevar ao 2, é porque eu vou ter x vezes 2, ó, x vezes 2, ó, 2 vezes x é a mesma coisa. A mesma coisa, se eu vou pegar o b elevado a y, b elevado a y elevado a 2, cai naquele caso que você vai multiplicar esse vezes esse. Então, diretamente, a gente faz isso vezes isso vezes isso, certo? Então, você tem, só faz essa multiplicação, como um único exemplo aqui apenas, eu vou dar 2/3 elevado a 3/4, e tudo isso é elevado a 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 elevado a 3 vezes 3, 9, e 3 elevado a 4 vezes 3, 12. Pronto. Aí, basicamente, para nossa finalidade, a gente para aí. Dentro de um exercício, a gente viria o que vai se desenvolver, certo? Então, tá aí feito o nosso resumo. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer um exercício geral do que a gente viu, e depois a gente prossegue e mais 4 aulas a gente faz um exercício geral dessa nova sequência. Valeu? Então até a próxima!